Olá pessoal, finalmente então nós vamos gravar o nosso primeiro vídeo aqui do nosso grupo de estudos, né? Eu não sei se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube pela primeira vez. Esse vídeo está sendo feito especialmente para aquelas pessoas que fazem parte de um grupo do WhatsApp, né? E eu quero acolher todos vocês que fazem parte desse grupo também. Mais de 200 pessoas que estão acompanhando, né, esse estudo. Nós damos início a esse estudo hoje. Eu sei que aí no nosso grupo tem muita gente de muita caminhada, tem gente que está há muito tempo na igreja, gente que conhece muito mais coisa que eu. Mas nós estamos aqui para aprender juntos, né? Ao mesmo tempo, temos pessoas que estão começando agora, gente que está chegando na igreja, a gente que tem pouco tempo de caminhada, que já faz parte de alguma pastoral, mas que de repente não tem um conhecimento catequético e gostaria de aprofundar esse conhecimento. Por isso que nós criamos esse grupo, com esse intuito. E eu quero já convidar você a chamar outras pessoas que você sabe que precisam desta formação para que façam parte também do nosso grupo e que possam aprender. O nosso intuito aqui é aprender aquilo que a igreja nos ensina, nós mergulharmos naquilo que a igreja nos ensina, nos mistérios da nossa fé, tá bom? Então, não importa o grau de conhecimento que você tenha, não tem problema nenhum. Esse estudo está começando agora, nós vamos tentar olhar para este livro aqui, para o Catecismo da Igreja Católica, de ponta a ponta. Nós vamos tentar aprender aquilo que a igreja nos ensina desde o comecinho, né? Então, se você ainda não tem o Catecismo da Igreja, a primeira coisa que você deve fazer é adquirir um catecismo. Se eu não me engano, também na internet você pode encontrar o catecismo em PDF, tá bom? Mas eu, sinceramente, sugiro que você tenha o Catecismo da Igreja na tua casa, tá bom? O livro mesmo, para que você possa consultar. Aliás, é muito mais gostoso a gente ler o livro, né? A gente sabe, quem gosta de ler, sabe que ler no papel é muito melhor e a gente aprende muito mais. A gente absorve muito mais o conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo aqui, que é a introdução ao nosso estudo, neste vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o catecismo, tá bom? Como ele surgiu e também quais são as partes deste catecismo, como é que a igreja organizou o catecismo da igreja, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, nós tínhamos até então o catecismo de São Pio X, o catecismo que era utilizado na igreja, era um catecismo de perguntas e respostas, tá certo? E depois, em 1962, nós tivemos um grande concílio da igreja, e para quem não sabe o que é o concílio, é a reunião do Papa com os bispos do mundo inteiro, e alguns teólogos também, outros padres, para que possam, no concílio, decidir dar algumas diretrizes à igreja, né? Às vezes a igreja está com alguma dúvida, algum questionamento, ela precisa de um novo direcionamento, então o Papa convoca um concílio. Em 1962, o Papa João XXIII convocou um concílio que ficou conhecido como Concílio Vaticano II. No final do concílio, foram promulgados alguns documentos e, anos depois, alguns bispos solicitaram ao Papa João Paulo II um novo catecismo da igreja, né? A igreja já tinha aquele antigo catecismo, mas nós tínhamos outras questões que o antigo catecismo não abordava. E a igreja precisava de novas explicações a respeito dos novos problemas que estavam surgindo. Então, uma comissão de bispos encaminhou ao Papa João Paulo II esse pedido, era um pedido universal, era um pedido de toda a igreja. O Papa João Paulo II acolheu este pedido e entregou nas mãos de ninguém mais, ninguém menos que o cardeal Joseph Ratzinger, que depois veio se tornar o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, então, escolheu alguns bispos e padres para compor com ele uma comissão de estudos, e eles, então, fizeram este catecismo. Eles enviaram para o Papa João Paulo II, que acrescentou ainda mais ou menos mais 200 coisas dentro desse catecismo, desse novo catecismo, e outros bispos do mundo inteiro receberam uma cópia para que eles pudessem analisar e acrescentar ou tirar alguma coisa. Novas sugestões foram dadas e, por fim, o catecismo foi composto, certo?
Em 1992, o Papa João Paulo II, então, publicou o novo Catecismo da Igreja Católica. Então, muita gente ouvia falar, né? Ah, esse é o novo catecismo, né? Para quem é mais novo, talvez não tenha escutado essa terminologia, né? Novo catecismo. Mas, durante muito tempo, ele foi chamado de novo catecismo, exatamente porque ele é uma versão agora nova, com mostrando aí, tratando de problemas atuais, problemas mais modernos, certo? E agora a igreja, ela tem a resposta para essas nossas perguntas. Então, toda a doutrina da igreja nós temos resumida neste maravilhoso livro aqui que você precisa ter se você quiser conhecer bem esta doutrina, tá bom? É tudo, obviamente, baseado na palavra de Deus, no ensinamento dos santos padres, dos primeiros santos da igreja, dos mártires, daqueles que trouxeram para nós um ensinamento que vai além das palavras, mas um ensinamento testemunhado com a própria vida, com grandes teólogos, o ensinamento de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, de tantos e tantos homens e mulheres que deram a sua vida pelo Evangelho, deram a sua vida por Jesus, né? Então, você não pode deixar de ter este livro para que você possa conhecer aquilo que a igreja ensina, tá bom? É uma riqueza incomensurável. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre as partes em que esse catecismo está dividido, tá bom? Vamos lá. O catecismo está dividido em 4 partes. 4. A primeira parte do catecismo trata da nossa fé. O que significa crer? O que significa dizer eu creio em Deus? O que significa? E o que significa dizer nós cremos? Não é isso que depois nós vamos aprender? Que a fé não é apenas individual, mas nós vivemos uma fé como igreja. Então, o catecismo, na primeira parte, vai estudar a profissão de fé, aquilo que nós chamamos de credo, né? O que o catecismo vai fazer? Ele vai pegar cada partezinha lá do credo, né? Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e ela vai estudar cada palavrinha que aparece no creio, e vai nos ensinar o que significa cada uma daquelas palavras, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Você sabe o que significa que Jesus desceu à mansão dos mortos? Não é isso que a gente professa no creio? Creio, né? E Jesus foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Muita gente não faz ideia o que isso significa, mas todo domingo a gente fala, a gente professa isso. Quando a gente reza o terço, a gente começa rezando o creio, mas muitas vezes nós, como católicos, desconhecemos o que significam essas coisas. E é por isso que muitas vezes os evangélicos, os protestantes nos questionam e nós não temos resposta, porque nós não conhecemos o que significa tudo isso. Tudo baseado na palavra de Deus, no ensinamento dos apóstolos, dos santos, tá certo? Então, essa é a primeira parte do catecismo. Em que nós, como católicos, acreditamos, tá certo? Bom, a segunda parte do catecismo vai tratar da liturgia, né? O que significa celebrar? O que significa celebrar os mistérios da nossa fé? Então, na primeira parte é o que nós acreditamos. Na segunda parte, como é que nós celebramos aquilo que nós acreditamos? Como que nós celebramos os mistérios da nossa fé? E aí o catecismo vai entrar no estudo dos 7 sacramentos. Então a gente vai aprender no catecismo aqui o que são os 7 sacramentos, né? Primeiro, o que é um sacramento? Muita gente não sabe o que é. O batismo. O que é o batismo? Né? Muita gente não sabe o que significa com profundidade o batismo. A Eucaristia, o que significa a unção dos enfermos, né? O sacramento da penitência, da reconciliação e daí por diante. Então, o catecismo vai aprofundar o seu ensinamento, a sua doutrina, vai mostrar a doutrina oficial da igreja a respeito dos 7 sacramentos. Tá certo? Então, primeira parte, em que nós acreditamos. Segunda parte, como nós celebramos aquilo em que nós acreditamos. Tá bom? Então o catecismo passa para a terceira parte, que vai tratar da vida cristã. Ou seja, aquilo que eu acredito e que eu celebro nos sacramentos, como é que eu coloco em prática na minha vida? Porque a gente sabe muito bem que o evangelho não foi feito apenas para ser estudado. A palavra de Deus foi feita para ser vivida. Ela existe para que nós possamos colocá-la em prática, né? Então não bastam as palavras. Tá certo? Então a terceira parte do catecismo é sobre a moral cristã, a dignidade da pessoa humana.
E é aí que o catecismo vai entrar também no ensinamento a respeito dos 10 mandamentos, né? Então ele vai pegar lá os 10 mandamentos e vai explicar um por um. Quando é que eu peco contra o mandamento que diz não roubar? Em que situações a igreja me diz que eu estou cometendo um pecado, né, contra este mandamento de não roubar? Né? Em que situações atuais, modernas, eu acabo caindo nesse pecado? Não pecar contra a castidade, né? Não matar. Quando é que eu mato alguém? E aí o catecismo vai dizer todas as situações em que nós incorremos em pecado quando nós, por exemplo, caluniamos uma pessoa, né? E aí entra o não levantar falso testemunho. Enfim, a terceira parte do catecismo vai tratar da nossa vida como católicos, a vida cristã, tá certo? E por fim, a quarta parte do catecismo vai tratar da vida de oração. E é maravilhoso, né? Porque o catecismo vai trazer ali o ensinamento dos santos da igreja, vai falar de Santa Teresinha, vai falar de tantos santos que cultivaram uma vida interior e vai nos mostrar que, para que nós possamos celebrar e viver tudo aquilo que nós acreditamos, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Sem uma vida de oração, é como uma planta sem água. A gente não sobrevive, a gente vai secar e vai morrer, né? Então é importante, quando o catecismo coloca como o último pilar de sua estrutura, a vida de oração. Um cristão que não ora não consegue sobreviver, né? Porque a nossa vida ela tem que estar permeada de oração, tá certo? Nós temos que estar em comunhão com Deus 24 horas. Jesus falou, né? Vigiai e orai. Quantas vezes ele falou isso? Nós temos que estar sempre ali, unidos ao Senhor, porque a gente se conhece. Se a gente bobear, a gente cai mesmo, não é? Então é isso. Essa é a quarta parte do catecismo. Retomando para a gente finalizar isso aqui. A primeira parte fala sobre a profissão de fé. O que é que nós acreditamos? Em que nós acreditamos? A segunda parte, como é que nós celebramos, por meio dos sacramentos, aquilo que nós acreditamos? A terceira parte, como é que nós vivemos aquilo que nós acreditamos e celebramos? E a quarta parte, a vida de oração. Tá certo? Então, acho que deu para você ter aí uma ideia geral de como que esse catecismo está estruturado. Acho que essa tem que ser a primeira informação para a gente poder se situar, saber de onde nós partiremos e para onde nós iremos. Tá certo? No final do catecismo, vocês vão notar também, aqueles que já têm o catecismo, que existe aí um índice analítico com os assuntos, os temas. Então, por exemplo, você quer saber sobre, sei lá, diácono. O que é um diácono? Aí está lá na página 838 do catecismo o que é ser diácono, né? Quais são os graus, o que um diácono faz, tá certo? E aí tem aí os parágrafos do catecismo em que nós podemos localizar essas informações, tá certo? Também, ainda no final do catecismo, nós vamos encontrar muitas citações bíblicas que são referidas aqui dentro do catecismo. Então você está, por exemplo, lendo Gênesis capítulo 1, versículo 8, por exemplo. Aí lá no final do catecismo vai ter uma citaçãozinha, um parágrafo do catecismo que vai falar sobre Gênesis 1:8. Ou seja, para você fazer um estudo aprofundado também, de repente você que faz pregações, para você basear melhor a tua pregação, olha a importância de você usar o catecismo da igreja. Primeiro conhecer e utilizar mesmo, tá bom? Então, essa outra parte é muito importante. Tem ainda uma outra parte que vai colocar para nós em que parágrafos do catecismo os documentos da igreja, outros documentos estão sendo citados, tá certo? Então, assim, os documentos do Concílio Vaticano II, em que parágrafos eles são citados dentro do catecismo? A gente vai lá no final e encontra essa informação também. Tá certo? Bom, eu acho que de um modo geral, aqui o nosso catecismo foi apresentado, tá certo? Então, a dica final que eu dou para vocês aí do grupo, né, e para vocês que estão assistindo a este vídeo, a dica final é a seguinte: não tenham pressa, tá certo? Um grande problema que nós temos é querer que as coisas aconteçam com rapidez. Então, assim, não adianta, pessoal. Não adianta a gente querer, entender a doutrina da igreja, estudar, se a gente tem muita pressa, tá certo?
nós temos que ter muita calma, tá bom? Até porque senão a gente nem vai entender o que a gente está estudando. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tenho algum tempo para poder ler, para poder estudar e para poder compartilhar com vocês esse ensinamento, certo? Então, talvez os nossos vídeos aí não sejam tão longos, eu acho que no máximo cada aula vai durar, acho que talvez meia hora, não sei, né? Não tem como prever. Mas que você tenha paciência para sentar, escutar os vídeos, tá bom? Mesmo que você coloque aí no teu carro para escutar, não tem problema. Mas que você tenha paciência, não tenha pressa. Nós temos muita coisa para estudar. A igreja nos oferece muitos e centenas de documentos e tantas coisas para a gente aprender, e que essa aula de hoje é só a primeira. Essa é só uma introdução para a gente entender o caminho que nós vamos percorrer, para a gente entender o que é o catecismo da igreja, tá bom? Então, assim, ouça os vídeos até o fim, com paciência, tá bom? Lógico, quando nós já tivermos aí as, sei lá, 40 aulas, você vai poder escolher a aula que você quiser para poder assistir. Mas não tenha pressa, tá bom? E aí, agora, no término deste vídeo, você pode ir lá no nosso grupo e já começar a falar sobre aquilo que foi discutido, né? Qual a importância deste conhecimento? Qual a importância de nós entendermos a nossa fé? Qual a importância que o catecismo da igreja tem na nossa vida como católicos, né? E que nós possamos ser também missionários, né, da doutrina da igreja, que nós possamos levar o ensinamento da igreja, que é o ensinamento de Jesus, para outras pessoas, tá bom? Então é isso, convide outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu neste canal, no canal do YouTube, se você só está olhando o vídeo lá no grupo, né, não faça isso. Vá para o canal do YouTube, aí embaixo, aqui embaixo está escrito inscrever-se, você se inscreva, né? Tem até um sininho que você pode clicar também para receber as notificações quando nós postarmos um próximo vídeo. É possível que eu poste um novo vídeo, tá bom? Agora que não passe uma semana até o próximo vídeo. Então aguarde, tá certo? Aguarde, porque pode ser que eu coloque um novo vídeo já com a nossa segunda aula, tá bom? Que é onde realmente nós vamos entrar no conteúdo do catecismo. Gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? Me desculpem aqui se não é o melhor dos cenários, porque também eu não entendo muito dessas coisas. Não sei muito bem como está o áudio para vocês aí, mas eu quero que vocês me digam lá no nosso grupo, comentem, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe, que Nossa Senhora interceda por nós, ela que é a padroeira do nosso grupo, a padroeira deste nosso estudo, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.